No nosso último encontro, você desvendou a armadilha do amanhã. Vimos como a ansiedade e a obsessão pelo futuro são, para C.S. Lewis, uma estratégia sutil das forças que operam nas sombras para nos roubar o presente. Foi um mergulho profundo na mente de Maldonado, o demônio estrategista. Mas a influência da sombra não para por aí. Ela se esconde nos lugares mais banais, nos detalhes que parecem insignificantes, até que destroem a sua paz. Seja bem-vindo de volta ao O Leão e a Sombra. Este é o seu refúgio para explorar o cristianismo com olhos abertos, unindo a imaginação e a razão para entender a batalha espiritual da vida real. Hoje, vamos desmascarar uma nova tática: o mal nos detalhes. Prepare-se para ver como as pequenas irritações, as picuinhas domésticas e os tons de voz se tornam armas poderosas para te afastar da fé e da caridade. Vamos mergulhar mais fundo na sabedoria de C.S. Lewis, diretamente das cartas de um diabo a seu aprendiz. Muitas vezes, quando pensamos em batalha espiritual, imaginamos cenas épicas de filmes, exorcismos, sombras aterrorizantes ou grandes perseguições. Mas C.S. Lewis tinha uma visão muito mais perturbadora e realista. Para Lewis, o verdadeiro campo de batalha não é um deserto distante. É a sua sala de estar. É a mesa do jantar. É aquele jeito irritante que o seu cônjuge mastiga, ou o tom de voz da sua mãe que te tira do sério em segundos. No nosso último encontro, vimos como a ansiedade pelo futuro nos tira do presente. Hoje, vamos entender como o mal usa as pequenas coisas para construir um muro entre você e Deus. Bem-vindo ao O Leão e a Sombra. Hoje, exploramos a estratégia da irritação. Na carta 3 de Cartas de um Diabo a seu aprendiz, o demônio Maldonado dá uma instrução valiosa ao seu sobrinho Vermebile. O paciente, o humano, se converteu e agora está muito focado em vida espiritual. Ele quer orar, quer ser santo. Maldonado diz: ótimo, deixe-o orar, mas garanta que ele ore apenas por coisas espirituais e distantes. Enquanto ele reza pela alma da mãe, garanta que ele sinta uma raiva incontrolável pelo modo como ela fala ou pela forma como ela interrompe o silêncio dele. Lewis expõe aqui a esquizofrenia espiritual. Podemos ser santos nos nossos pensamentos e demônios nas nossas reações. Se você já se sentiu uma pessoa muito espiritual na igreja e um monstro 10 minutos depois, dentro do carro ou em casa, este vídeo é para você. Já deixa o seu like e se inscreva, pois estamos desmascarando as estratégias que ninguém te conta. Comente aqui embaixo. Paz nos detalhes. O ponto mais genial desta carta é o que Lewis chama de hábito da dupla interpretação. O demônio instrui: faça com que o humano exija que suas próprias palavras sejam interpretadas pelo que ele quis dizer, mas que ele interprete as palavras dos outros pelo tom de voz mais ofensivo possível. Você já passou por isso? Você diz algo sem querer, mas quando o outro diz o mesmo, você enxerga maldade, ironia e ataque. Lewis mostra que o mal não precisa que você negue a existência de Deus. Ele só precisa que você se torne incapaz de ouvir o seu próximo sem filtros de amargura. Qual é a resposta do leão para essa armadilha? Lewis nos lembra que a caridade não é um sentimento abstrato pela humanidade. A caridade é o que você faz pelo ser humano real que está na sua frente agora, com todos os defeitos dele. Jesus não disse ame a humanidade. Ele disse ame o seu próximo. O próximo é aquele que está perto o suficiente para te incomodar. A sombra quer que você ame o mundo para que você possa odiar o seu vizinho. O leão te chama para amar o seu vizinho, para que você aprenda finalmente o que é o amor. O desafio de hoje é simples, mas brutal. Da próxima vez que uma pequena irritação doméstica surgir, não a veja como um acidente. Veja como um teste de batalha espiritual. Não deixe que uma louça suja ou uma palavra maldita
Apague a luz que o leão acendeu em você. Vença os detalhes, e você vencerá a guerra. Eu sou o narrador do O Leão e a Sombra, para o alto e avante. Mas há algo ainda mais profundo que Maldonado ensina na carta 3. E é aqui que a maioria de nós, que buscamos uma vida de fé, acabamos caindo. Ele instrui o sobrinho a incentivar o que ele chama de espiritualidade abstrata. Maldonado diz: mantenha o seu paciente focado em estados de espírito espirituais. Deixe-o ter sentimentos nobres. Deixe-o sentir uma paz profunda durante a oração. Mas o segredo é: garanta que essa espiritualidade nunca desça para os músculos e para a ponta dos dedos. O que Lewis quer dizer com isso? Ele está expondo a facilidade com que podemos amar a humanidade ou a igreja, enquanto desprezamos a pessoa real que está sentada ao nosso lado no sofá. É muito fácil se sentir santo por se emocionar com um hino ou por ler um livro de teologia. O problema é que esses sentimentos não nos pedem nada. Eles não nos pedem para lavar a louça que não é nossa, ou para ouvir com paciência real aquela história que o nosso cônjuge está contando pela 10ª vez. O mal ama a caridade que é feita à distância, porque ela nos dá o prazer de nos sentirmos bons, sem o sacrifício de sermos de fato gentis. Como o próprio Lewis escreveu, é mais fácil ser um cristão em um debate do que ser um cristão em uma discussão doméstica. Se você observar as brigas mais desgastantes da sua vida, perceberá que elas raramente começam por causa de um grande dogma teológico ou uma traição terrível. Elas começam pelo tom de voz. Maldonado explica que o objetivo é criar um tribunal doméstico permanente. Ele instrui o tentador a fazer com que o humano exija que suas próprias palavras sejam interpretadas apenas pelo que ele quis dizer, pela sua intenção interna. Mas, ao mesmo tempo, ele deve interpretar as palavras do outro puramente pelo som externo, pelo tom mais ofensivo que ele conseguir imaginar. É o jogo do "você disse isso com ironia" contra o "eu não usei ironia nenhuma". Se o mal conseguir manter uma família discutindo o tom das palavras em vez do conteúdo delas, ele vence. Porque a discussão sobre o tom nunca acaba. Ela é subjetiva. Ela é uma areia movediça que suga toda a energia que deveria ser usada para o perdão e para a paciência. Nós nos tornamos advogados dos nossos próprios erros e juízes implacáveis dos erros alheios. E no fim do dia, cada lado sai convencido de que é a verdadeira vítima da história. Como então o leão nos puxa para fora desse labirinto de espelhos? A resposta do leão não é nos dar uma técnica de comunicação, mas nos dar um novo coração. Lewis nos lembra que o antídoto para a irritação doméstica é a percepção da nossa própria fragilidade. Quando você reconhece que também é a pessoa difícil na vida de alguém, quando você admite que Deus suporta as suas falhas todos os dias, a irritação contra o outro perde a sua força. A caridade real, para C.S. Lewis, não é um sentimento doce. É o exercício muscular de tratar o outro com a misericórdia que você gostaria de receber quando você é o chato da relação. Não deixe que as sombras dos detalhes apaguem a luz da sua casa. Da próxima vez que o tom de voz de alguém te ferir, lembre-se: ali está o seu verdadeiro campo de batalha. Não é contra a pessoa, é contra o orgulho que quer te fazer sentir superior a ela. Vença os pequenos detalhes e você vencerá a guerra. Eu sou o narrador do O Leão e a Sombra.